Nunca, mas nunca mesmo, o Brasil esteve tão unido contra a subserviência de nossa atual política externa aos interesses e mesmo à tutela dos Estados Unidos. Veja aqui o que aconteceu. Primeiro foi aquela manifestação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não é nenhum homem de esquerda, que se manifestou e até surpreendentemente contra a passagem pelo Brasil do secretário de Estado Michael Pompeo, que veio aqui conspirar abertamente contra o governo de um presidente de um país amigo, como é o caso do Nicolás Maduro da Venezuela. Aqui essa notícia dos ex-chanceleres apoiando Rodrigo Maia e condenando a utilização espúria de solo nacional pelos Estados Unidos. FHC, Fernando Henrique Cardoso, encabeça a lista de ex-comandantes do Itamaraty que repudiam visita de secretário de Estado norte-americano a Roraima. Essa é uma notícia de Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. A gente vai ver primeiramente quem são esses 6 ex-chanceleres que apoiaram a atitude do Rodrigo Maia. A nota de apoio a Maia é assinada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi chanceler no governo de Itamar Franco, entre outubro de 1992 e maio de 1993. E pelos ex-chanceleres Francisco Rezec, governo Collor, Celso Laffer, governos Collor e FHC, Celso Amorim, governos Itamar Franco e Lula, José Serra e Aloísio Nunes Ferreira, governo Temer. Faltaram, nesse apoio, os 3 chanceleres da Dilma Rousseff: Antônio Patriota, Luiz Alberto Figueiredo, Mauro Vieira. O que aconteceu? Porque eles são provavelmente diplomatas e dependem, são diplomatas de carreira e dependem da política externa atual do Itamaraty. Mas aqui não deixa de representar também essa ausência aquela política externa meio dúbia da Dilma Rousseff. E a gente às vezes se pergunta, por que ela não confirmou no cargo o Celso Amorim, que já vinha nos 8 anos anteriores do ex-presidente Lula, conduzido tão bem a política externa brasileira? Foi uma política, de total independência e também visando os interesses específicos do Brasil, que não tem nada a ver com essa política de subserviência e até de atrelamento ao interesse norte-americano, que é muito diferente do nosso. Tanto é verdade que o nosso principal parceiro comercial deixou de ser os Estados Unidos há muito tempo. É a China, é a Argentina. E aí, por que a Dilma não confirmou o Celso Amorim? É isso que é uma dúvida que eu até hoje não consegui explicar, esclarecer. Ou seria uma atitude meramente pessoal da Dilma, querendo impor a sua política própria numa disputa de protagonismo com o ex-presidente e seu amigo Lula da Silva? Essa nota dos ex-chanceleres é muito importante, porque ela carrega ainda outros nomes importantes de nossa política externa tradicional. Então diz aqui a nota da Folha de São Paulo, que endossam ainda o documento o ex-ministro da Fazenda Rubens Recupero, que é diplomata e foi embaixador em Washington, e também ministro da Fazenda do Itamar Franco,
e Hussein Khalid, ex-secretário de Assuntos Estratégicos no governo Michel Temer. A gente vê também aqui que a maioria desses chanceleres, à exceção do Celso Amorim, eles foram homens, não é, que integraram o governo Fernando Henrique, e o próprio Fernando Henrique, além do Zé Serra e do Aloysio Nunes Ferreira, que são golpistas, não é, de 2016, que derrubaram a Dilma para fazer, né, abrir caminho para as empresas e essa devastação que faz hoje o governo americano na nossa política, tanto externa quanto interna. O José Serra, que foi o primeiro chanceler do golpe, atuou decisivamente, não só para submeter o nosso país aos interesses americanos, como contribuiu diretamente para a expulsão da Venezuela do Mercosul, em conluio com o governo Macri da Argentina e aqueles governos satélites do Paraguai, menos o Uruguai, que teve uma postura até afirmativa e foi contra, mas o Uruguai, pequenininho como é, acabou sendo suplantado pela Argentina, Brasil e o satélite paraguaio. O José Serra, que foi outro golpista, que abriu, não é, o pré-sal à penetração estrangeira, sobretudo para Chevron, e hoje está envolvido em grande escândalo, não é, envolvendo inclusive membros de sua família. Mas o Zé Serra, pelo menos, teve a sensibilidade de se unir nesse momento ao interesse nacional, ao clamor nacional contra essa política total, de total submissão aos Estados Unidos, como faz o governo Bolsonaro. E a ele também está, e junto a ele, junto ao José Serra, está o Aloysio Nunes Ferreira, segundo chanceler do golpe, e também muito envolvido nesses escândalos aqui do Serra, e que não fez nada para evitar que seu amigo Serra abrisse o pré-sal à penetração estrangeira. Aí é também uma figura golpista de 2016, porque votou a favor da derrubada da Dilma, mas que sempre resguardou uma posição até de distanciamento diante desses fatos. Isto não querendo dizer que ele seja um homem de direita muito ligado ao mercado, né, ao establishment brasileiro e internacional. Mas mesmo assim, ele tem a noção do estadista, que é justamente a preservação dos interesses do Brasil. Em nota, o presidente da Câmara afirmou que a visita há apenas 46 dias das eleições dos Estados Unidos não condiz com a boa prática diplomática e internacional. Pompeu é secretário de Estado de Donald Trump, que busca o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Em resposta, o chanceler brasileiro, o homem lá do Bolsonaro e de seu filho, não é, que dizem ser o real chanceler brasileiro, Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo é um cupincha do Eduardo Bolsonaro, aquele que queria ser embaixador do Brasil, imagine. Então o Ernesto Araújo, se defendendo, disse que Maia se baseia em informações equivocadas e que não é possível ignorar o sofrimento do povo venezuelano. Agora, quem causou o sofrimento do povo venezuelano? Foram os Estados Unidos com sua política de perseguição violenta, tanto no plano psicológico, psicossocial, político e econômico principalmente, e que deixa a Venezuela, o governo da Venezuela, sem condições até de importar medicamentos para o seu povo. A nota de apoio à Maia é assinada, como a gente já falou, pelo ex-presidente Fernando Henrique,
E endossa ainda, não, e no texto eles dizem, né, os ex-chanceleres, que de igual forma que o presidente da Câmara dos Deputados, eles, ex-chanceleres, reafirmam que a Constituição estabelece os princípios pelos quais o Brasil deve guiar suas relações internacionais: independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e defesa da paz. Conforme salientado na nota do presidente da Câmara, temos a obrigação de zelar pela estabilidade das fronteiras e o convívio pacífico e respeitoso com os vizinhos, pilares da soberania e da defesa, diz o texto dos ex-chanceleres. E aí a gente vê, não é, que nem tudo está perdido. Esse pessoal todo, não é, direita, centro, e o chanceler, ex-chanceler de Lula, e ex-ministro também da defesa da Dilma Rousseff, o Celso Amorim, que conduziu durante 8 anos, durante os 2 governos do Lula e mais 2 anos do governo Itamar, a nossa política externa independente, que não se circunscreveu apenas a esses governos, não é, nacionalistas, mas vem desde a época do Jânio Quadros e de seu ex-chanceler, o ex-senador Afonso Arinos, que era um homem tradicional, da direita tradicional, da UDN, inclusive a UDN golpista, mas só que o Afonso Arinos também tinha essa visão do Brasil independente e do Brasil aberto aos interesses da nossa estratégia política e do nosso papel a desempenhar no mundo. Isso há quanto tempo? Desde 1961. E olha que o governo Jânio Quadros não foi eleito pela esquerda, muito pelo contrário. Foi escolhido justamente pela antiga UDN. E só que, muito por causa dessa sua política externa independente, ele foi obrigado a renunciar 6 meses depois de ter assumido o cargo,